Então, sejam todos bem-vindos à nossa reunião de junho, né? Eh, Além dos avisos que eu já dei, a gente dá uns avisos também com relação ao cuidado que a gente tem que ter em respeito à fala dos outros, né? Nós estamos numa reunião, a gente tem o cuidado tanto de expor quanto também de ouvir, de ser compreensivo, né? De respeitar a fala do outro. Somos pessoas diferentes, estamos reunidos para poder compartilhar experiências, né? Ideias também, e cada um respeitando a sua ideia, o seu pensamento, tá bom? Que seja um lugar também de acolhimento para todo mundo, né? De vários âmbitos aí da relação com a adoção, tá? Para quem está chegando hoje, quem está pela primeira vez, nossas reuniões são na segunda quarta-feira de cada mês, né, às 7h30 da noite. A gente está fazendo um modo online, enquanto a gente não fecha ainda o lugar para poder fazer presencial. Nosso sonho no momento está sendo voltar para esse presencial, né? Apesar de agora dar uma pioradinha nas questões, né, de contaminação e tudo, mas a gente está nessa luta ainda para voltar no presencial, e assim que tiver tudo certinho a gente divulga o lugar. Mas é sempre nesse mesmo, já era antes, né? O presencial já era antes nesse dia e nesse horário, e era mais uma região central de Campinas. Agora a gente está buscando uma outra região que comporte o número de pessoas, né? Que tenha estacionamento, que seja apropriado para receber todo mundo, tá bom? Mas assim a gente divulga quando for presencial. Por enquanto vai ser online mesmo. E é isso. Hoje nós estamos recebendo, então, a Flávia. Deixa eu só abrir aqui. Quer que eu fale, Diego? Vou pedir para você apresentar, então. A Tati está aqui como mediadora, ela vai apresentar a Flávia para a gente, tá bom? E vamos do tema de hoje. Tá. Então, hoje a gente está recebendo a Flávia Raíssa Fernandes. Ela é assistente social do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela já trabalhou aqui na comarca de Campinas e hoje ela trabalha numa cidade da região aqui de Campinas. Ela é especialista em violência, né? E eu já tive, né, então, a honra de trabalhar com ela, e posso dizer que é uma profissional muito competente, muito amorosa e dedicada no que faz. Então, tenho certeza que a gente vai ter um momento muito bom aqui, tanto com a explanação dela, quanto a partir das trocas que vocês trouxerem, tá bom? Acho que você pode começar então, Flávia. Pode, Obrigada, Diego? Pode sim. A gente combinou com a Flávia de uma fala, né, de uns 30 a 40 minutos, tá, Flávia? E aí a gente vai separar num segundo bloco depois para abrir para perguntas, tá bom? Aí Ok. vai funcionar dessa maneira. Tudo bem? Tá bom. Obrigada. Gente, boa noite. Eu agradeço muito o convite, né? Queria dizer que eu fiquei muito feliz aí com esse convite da Tati, que é essa pessoa tão querida para mim, com quem eu tive a honra de trabalhar e com quem eu ainda não trabalho mais, mas continuo partilhando a vida aí. Muito obrigada, querida, pelo convite, fiquei muito feliz, tá? Eu acredito muito nesses espaços de diálogo, de reflexão, de troca, né? Então, fiquei bastante feliz com esse convite. Vou pedir desculpa para vocês se em algum momento eu tossir um pouco ou falhar um pouco a voz, porque eu estou vindo aí de uma recuperação de Covid, né? Então, às vezes, se eu estou falando muito, dá um pouco de tosse, mas vamos aí, tá? Então, assim, esse convite me foi feito por conta do dia 18 de maio, né, que é o Dia Nacional de Combate, de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual contra Criança e Adolescente, né, um dia bastante importante aí na busca da proteção das nossas crianças, né, e, assim, por curiosidade, eu não sei se vocês conhecem a origem da data, né,
mas nessa data foi um dia muito triste para o nosso país. Nesse período, no ano de 1973, uma menina, na época de 8 anos, ela foi brutalmente assassinada, violentada, né? Com 8 anos de idade, os seus agressores, eles seguiram sem punição alguma, e aí essa data ela se transformou numa referência no nosso país, para que houvesse um enfrentamento e a luta e o combate a toda forma de violência sexual, seja abuso, seja exploração sexual contra criança e adolescente, né? Eu acredito que esse espaço seja um espaço muito importante para a gente conversar sobre esse tema, porque, primeiramente, a gente, enquanto sociedade, né, pela legislação vigente, pelo compromisso ético que a gente tem na vigência em sociedade, eu acredito que todos nós deveríamos conhecer a respeito de violência, a respeito dos direitos da criança e do adolescente, para que a gente pudesse praticar aí essa proteção e qualquer forma de denúncia quando houvesse uma situação de violência contra a criança e adolescente, né? Então, eu acredito que esse espaço vai ser bastante importante para vocês conhecerem um pouco a respeito das questões relativas à violência sexual contra crianças e adolescentes, primeiramente, como membros de uma sociedade que tem o dever de proteger as crianças. E, num segundo plano, também conhecer essa temática, porque isso, questões relativas a essa situação de violência sexual, elas podem vir a ocorrer em estágios de convivência, em processo de aproximação com crianças em adoção, né? E aí é importante que vocês conheçam a temática para que vocês saibam, inclusive, como agir, o que fazer, como identificar, tá? Então, a violência sexual contra a criança e o adolescente é qualquer ato em que um adulto que possui uma relação de poder com uma criança e com um adolescente utiliza da criança e do adolescente para a obtenção de prazer, de satisfação sexual, de estimulação sexual, né? Ela pode ser tanto se caracterizar como abuso sexual, onde existe uma relação de violência direta contra essa criança, né? Mas também ela pode acontecer por meio da exploração sexual, que é quando crianças e adolescentes são utilizadas com fins sexuais para que a pessoa que esteja explorando obtenha algum tipo de ganho financeiro, de vantagem, tem algum tipo de vantagem financeira ou de alguma outra espécie, fazendo uso da criança como objeto de relação sexual, tá? A gente pode dizer que as situações de abuso, elas podem acontecer quando há o contato físico, né? Quando não há um tipo de contato físico e quando há um contato físico com o uso de violência, né? Então, qualquer situação que a criança seja utilizada como fins de estimulação sexual para um adulto é uma situação de abuso, tá? Nem toda situação de abuso é violenta, né? Muitas vezes a criança ela não consegue nem mesmo identificar que ela está sendo abusada, porque não é feito por meio de violência, né? Em alguns casos, nem contato físico mesmo pode haver, porque se a criança, por exemplo, for exposta a uma situação de exibicionismo sexual, ela não vai ter tido contato físico com aquela pessoa que está abusando dela, mas é uma forma de abuso também, tá? A parte de exploração sexual é quando as crianças elas são envolvidas em redes de prostituição, em redes de pornografia, em redes de tráfico de crianças para turismo sexual, né? Então, são questões, assim, bastante delicadas, que trazem muitos prejuízos para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, porque a criança e o adolescente, eles não têm maturidade física, eles não têm maturidade psicológica, psíquica, cognitiva, para entender e para assumir o ato sexual com a maturidade que tem o adulto, né? A gente sempre diz que as situações de violência sexual contra a criança, ela é uma relação de poder
simplesmente e num primeiro momento pelo fato do adulto ter uma posição privilegiada e de poder na nossa sociedade, que é uma sociedade adultocêntrica, né? Então, só o fato de ser uma relação entre um adulto e uma criança já é uma relação de poder pela questão da idade. Só que, além de ser essa relação de poder pela idade, também existem outras formas de relação de poder, porque muitas vezes o abuso acontece de um professor, né, de algum pai, de algum coleguinha. E, infelizmente, os dados estatísticos, eles nos mostram que a maioria dos abusos contra criança e adolescente acontecem dentro de casa. Então, acontecem por pessoas que são de referência da criança, são pessoas que deveriam cuidar, que deveriam proteger, né? Mas, muitas vezes, na maioria dos casos, os dados estatísticos, eles apontam que os casos de violência acontecem predominantemente nas casas, nos lares, nas famílias, tá? A maioria dos abusadores são homens, a maioria das crianças abusadas são meninas, né? Então, a gente vê aí que, além de uma relação de poder pela questão da idade, muitas vezes pela posição familiar, existe também uma questão de relação de poder de gênero, porque os maiores abusadores são homens e as maiores vítimas de abuso são meninas, né? Então, a gente pode dizer que a questão da violência contra a criança, ela envolve uma relação de poder e envolve uma relação, assim, de diversas esferas de poder, seja pela idade, seja por gênero, seja pela posição que a pessoa que está abusando ocupa na família, tá? Quando a gente pensa o que isso pode acontecer, e isso pode trazer para as crianças e para os adolescentes, a gente tem que ter uma coisa muito clara, né? As pessoas, elas não são robôs, né? As relações, elas não são matemáticas. A gente não pode dizer que nas relações humanas e nas vivências humanas, 1 mais 1 é igual a 2, né? O que essa criança vai apresentar de sinal, de sintoma, quais são as consequências que essas situações de abuso vão ter na vida dessa criança, vai depender de uma série de questões, né? Vai depender da idade da criança que está sendo abusada e da idade da pessoa que está abusando, vai depender do tipo de relação que essa criança tem com essa pessoa que está abusando, vai depender do tempo de duração e da frequência que esses abusos acontecem, né? Vai depender da reação do ambiente, das pessoas que são referência, das outras pessoas que estão ao redor dessa criança, dos adultos que deveriam proteger, né? Então, a gente pode dizer assim, que um abuso que acontece por muitos anos, em que a pessoa que está abusando é alguém de referência da família, da criança, então é um pai, é um padrasto, né? Uma situação de abuso onde essa criança não encontra acolhimento, não encontra proteção, é desacreditada no seu relato, né? Tudo isso acaba sendo mais prejudicial do que se é em uma situação de abuso onde essa criança é abusada uma vez só por alguém que não seja, que não tenha aí um grau de significação para essa criança na vida dela, né? Que não seja uma questão assim, uma coisa violenta, né? Então, dano para a criança, qualquer situação de abuso, de exploração sexual, vai trazer dano para a criança, tá? Mas quais danos serão esses? Vai depender de todos esses fatores, da idade da criança, da idade de quem está abusando, de que tipo de relação eles têm, da personalidade da criança também, né? Do tipo e da gravidade do ato de abuso sexual, tá? Mas danos vão ocorrer. Isso é uma coisa que tem que ficar muito bem compreensivo, mas esses danos, eles podem ser trabalhados e podem e devem ser trabalhados, né? Mas, para isso, as pessoas que estão ao redor das crianças, elas têm que saber identificar que pode estar acontecendo alguma coisa, tá?
é importante sempre acolher a criança, sempre ouvir a criança, né? A gente sempre diz que a criança, ela é vítima. A criança, ela tem que ser protegida, ela tem que ser cuidada. Então, qualquer situação de abuso que aconteça, a criança, ela é vítima. Ela não pode nunca, em hipótese nenhuma, ser considerada como o pivô da questão aí, quem provocou a situação de abuso, né? Eu digo isso porque muitas vezes a gente vê casos que quando a criança vai fazer a revelação para alguém, seja, vai contar para a mãe, por exemplo, que o pai abusa. Às vezes a pessoa que a criança está esperando proteção, já que ela já não teve a proteção anteriormente, né? Muitas vezes culpabiliza a criança, muitas vezes coloca a criança aí como ela sendo a responsável por aquela situação de abuso, né? Então, quanto menos acolhimento essa criança tiver, quanto menos, assim, crédito ela tiver na sua fala, também maiores serão os prejuízos que essa situação de abuso vai ter, tá? A gente tem que entender que todos os sinais, os sintomas, tudo que aparece como consequência de um abuso sexual na vida de uma criança, ela tem que ser analisada dentro de um contexto, né? E dentro, assim, considerando várias questões, né? Depois, a hora que eu for falar das questões, assim, do que pode aparecer como consequência, como sintoma do abuso, uma das coisas, por exemplo, é a criança ter perda de apetite, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como eu falei para vocês, não é uma coisa matemática, e não é assim, a criança que está tendo perda de apetite é porque ela foi abusada sexualmente, tá? Então, quando eu for falar do que a criança pode apresentar como sintoma, como sinais de abuso, esses dados eles têm que ser avaliados, têm que ser analisados dentro de um contexto, com outras questões, né? Tem que ser avaliada as relações que essa criança estabelece, para que a gente não tenha aí a coisa do 2 mais 2 é igual a 4, porque não é, tá? O que a gente pode ver que as crianças podem ter como sinais, como sintomas, né? Uma das coisas clássicas é a criança apresentar algum tipo de comportamento sexualizado, né? Então, a criança apresentar comportamentos sexualizados não compatíveis com a idade, né? A criança, ela pode ter aí distúrbios de sono, seja insônia, seja pesadelo, dificuldade para dormir, né? Ela pode apresentar mudança nos hábitos alimentares, ou diminuir apetite, ou passar a comer muito, né? Passar, assim, a comer de uma forma que se percebe que é por alguma situação de ansiedade, né? A criança, ela pode apresentar um medo excessivo, às vezes direcionado a alguma pessoa específica, ou às vezes de uma maneira geral, né? A criança, ela pode apresentar uma hostilidade e uma dificuldade tanto de vinculação como de relacionamento com pessoas adultas, principalmente com pessoas do sexo do agressor, né? Ela pode experimentar sentimentos de culpa, de baixa autoestima, de vergonha, né? Algumas situações de automutilação, condutas sexuais inapropriadas, masturbação excessiva, exibicionismo, muitas vezes acontecendo em contextos assim, na escola, nas brincadeiras, com os coleguinhas, né? A criança ou adolescente, eles podem apresentar angústia, situações assim de agressividade, de hostilidade, pode apresentar dificuldade escolar, tanto na parte do aprendizado, como também na parte de relacionamento com as outras pessoas, com as outras crianças na escola. Pode apresentar fuga de casa ou fuga da instituição, fuga dos locais onde ela mora, né? Todos esses sintomas, então, como eu falei para vocês, eles têm que ser analisados de uma forma muito delicada e considerando o contexto da criança. Não dá para dizer que porque a criança tem X sintoma é porque ela foi abusada, tá? Algumas coisas aí são sinais assim,
efetivamente claros de abuso. Por exemplo, uma criança que tem uma doença sexualmente transmissível, infelizmente, é porque ela foi abusada. Uma adolescente que aparece grávida, também, assim, aí a gente já tem sinais mais concretos do abuso do que se é uma situação aí de exposição a exibicionismo ou alguma questão de sexo oral, né? Alguns tipos de abuso, eles deixam marcas psíquicas na criança, mas não deixam marcas físicas, né? Se a criança, por exemplo, ela é obrigada a fazer sexo oral num adulto, ela pode ser que não apareça, ela não tenha nenhum sintoma físico. Infelizmente, pode ser que pegue alguma doença, mas num primeiro momento, pode ser que não tenha nenhum sintoma físico. Mas, com certeza, o impacto emocional, essa situação de abuso gera para a criança, tá? É importante que vocês entendam que, assim, todos esses sintomas, às vezes, eles não aparecem no cotidiano da criança, até que a criança possa se sentir acolhida, se sentir amparada, se sentir protegida, né? A gente sempre diz para os nossos pretendentes que a gente conta para eles a história que a gente sabe das crianças, mas nem tudo a gente sabe, né? Muito pelo contrário, a gente sabe bem pouco, né? Se comparado ao contexto de vida das crianças, né? O que a gente vê muitas vezes é assim, não se tem o relato de exposição da criança ao abuso, né? Essa criança foi acolhida institucionalmente, ou por uma situação de violência física, de negligência, né? Que não tem o relato de abuso. Durante o período de acolhimento institucional, isso também não aparece, mas quando a criança inicia o estágio de convivência, está em processo de aproximação, e se sente acolhida pela família que tá recebendo ela, se sente protegida, se sente mais à vontade, a criança pode passar a ter esses comportamentos sexualizados, pode começar a trazer falas e contar coisas que ela vivenciou, tá? Pode passar a ter um comportamento mais sexualizado com as pessoas da família, um comportamento assim que muitas vezes traz uma relação dúbia, uma relação de afeto, mas que passa ali por uma certa erotização, tá? Então é importante que vocês entendam que a gente, dos setores técnicos, das comarcas, o pessoal do acolhimento que vai falar com vocês, a gente passa para vocês aquilo que a gente sabe, mas a gente muitas vezes sabe muito pouco, tá? Já teve vários casos que a gente atendeu que a criança, ela foi acolhida por um motivo, e aí a hora que ela vai para a própria família se assusta porque não estava esperando aquilo e a criança passa a apresentar comportamento sexualizado, tá? Quando isso acontece, a família ela tem que acolher essa criança, ela tem que conversar, que orientar, que buscar ajuda, né? Eu particularmente, eu acredito, esses anos de trabalho aí me fizeram acreditar que é de extrema importância que os pretendentes à adoção eles busquem um processo aí de psicoterapia para eles próprios, né? Quando essa criança vai para a família, eu considero importante que também essa criança possa passar por um acompanhamento psicológico. Pela nossa legislação, não existe uma obrigatoriedade, né? Mas a gente percebe que quando tanto os pretendentes passam por um processo de psicoterapia antes do processo de adoção, né? Durante ainda o período de espera, depois, quando eles acolhem as crianças e passam efetivamente a ter o estágio de convivência, a gente percebe que, assim, existe uma diferença muito grande na preparação desses pretendentes, né? Porque a gente sempre fala que tem que haver uma preparação cognitiva, né? Tem que haver uma preparação aí de ler, de se informar, de participar dos grupos de apoio, de buscar ver vídeos de locais
confiáveis, né? Buscar literaturas aí também confiáveis que tratam da questão da adoção, mas não só, né? Os pretendentes, eles têm que também fazer um preparo de autoconhecimento, de autorreflexão, né? Porque senão, assim, às vezes se fica muito no nível das ideias, né? Ah, porque eu li isso, porque eu vi tal vídeo, eu participo do grupo de apoio, e a pessoa não faz um olhar para si, não faz uma autoavaliação, não faz uma situação aí de se rever, e aí a hora que essa criança chega, a coisa, tudo aquilo que se leu, tudo aquilo que se ouviu nos grupos de apoio, acabam não tendo um eco para a pessoa aí, porque ela mesma não se preparou emocionalmente falando, né? Então, vocês têm que ter muita clareza que, assim, vocês têm que buscar sempre suporte, tá? A gente tem aí a rede pública que presta atendimento, né? A gente tem aí, para as pessoas que têm possibilidade, tem a rede particular também, que prestam atendimento psicológico, que prestam atendimento aí, muitas vezes de terapia, né? E vocês têm que ter clareza que muitas vezes é importante passar por isso, tá? Vocês, quando a criança chegar, vocês vão ter o acompanhamento da equipe dos setores técnicos, né? Também será um tipo de suporte, né? Mas é um suporte diferenciado que não é um acompanhamento psicológico. Vocês vão ter o acompanhamento da psicóloga, mas não é em psicoterapia. É importante buscar também esse processo de psicoterapia, de terapia, às vezes de casal, de família, tá? E ter claro que essa criança também vai ser muito importante que ela também passe por acompanhamento psicológico no pós, né, no pós-estágio de convivência, tá? Quando chegar lá no estágio de convivência e chegar para a família de vocês, tá? Quando eu digo para vocês que é importante que vocês cuidem de vocês também na parte emocional, porque quando chega uma criança e essa criança vai para uma família, muita coisa vem à tona, né? Muitas vezes vem à tona como é que foi exercida a maternagem na vida dessas pessoas que estão adotando, qual é essa figura de pai, qual é essa figura de mãe, né? Muitas vezes, se a criança apresenta aí algum comportamento sexualizado, pode trazer à tona alguma questão de violência sexual que os próprios adotantes vivenciaram, né? E aí, se não existe um preparo emocional e se não existe um acompanhamento especializado, um espaço de escuta, de acolhimento para vocês, a coisa pode ter maiores dificuldades, tá? A gente sempre diz que você receber uma criança como pai e como mãe é você revisitar a vivência de pai e de mãe que você teve na sua vida, né? A vivência de família, a vivência de cuidado, a vivência de proteção, né? E, infelizmente, nem todo mundo tem aí vivências positivas de vivência em família, né? E aí, às vezes, situações que parecem que foram superadas, que foram bem resolvidas, quando surge uma criança aí na família com alguma coisa parecida, isso pode vir à tona novamente, tá? Então, é importante que vocês cuidem disso, que vocês olhem para isso, tá? A gente muitas vezes diz que as crianças, elas podem ter essa relação dúbia e, assim, questões de afeto terem esse viés erotizado, né? Teve um caso que a gente acompanhou, que a mãe ia abraçar a criança e a criança, ela tentava fazer assim, simulava o ato sexual com a mãe estava numa situação de carinho, né, de afeto, e a criança entendia aquilo de uma outra maneira, que era uma maneira mais erotizada. E esse caso específico que eu estou falando para vocês é um desses casos que eu falei, que não se tinha notícia da questão de violência sexual na vida da criança, né? Isso foi aparecer depois, quando essa criança iniciou o estágio de convivência, tá? Então,
além de vocês buscarem esses espaços de troca, de leitura e tudo mais, é importante que vocês cuidem de vocês, que vocês tenham esse autocuidado emocional aí, para que vocês possam efetivamente estar preparados para acolher as crianças com todas as demandas que elas vêm, né? Demandas que muitas vezes a gente passa para vocês o que a gente sabe, mas que podem vir a ser apresentadas outras demandas durante a vivência dessas crianças na família de vocês, tá? Eu acredito que esses espaços de troca são muito importantes, né? Tanto para que a gente possa saber o que vai acontecer, o que pode vir a acontecer quando a gente receber uma criança, né? Como também para a gente poder ouvir experiências, ouvir relatos, né? E que muitas vezes acabam colocando uma luz aí no nosso entendimento em relação às questões da adoção, tá? A questão do tema do grupo, né? Do tema da conversa hoje seria violência sexual, o que o grupo de apoio tem a ver com isso, né? Então, eu acredito que o grupo de apoio tem a ver, porque além de ser um espaço de troca de conhecimento, para que nós, enquanto adultos, possamos proteger as nossas crianças, também tem a ver com isso, porque é um espaço de informação, de compartilhamento, que pode nos ajudar a entender melhor as questões que a gente pode vir a vivenciar num futuro processo de adoção, num futuro estágio de convivência, tá? Eu acho que é isso, né? Fico aberta a perguntas, a intervenções, tá? Gostaria de agradecer muito a todos e a todas, né? E dizer para vocês que vocês estão num processo aí muito importante da vida de vocês e que vocês têm que estar muito preparados, porque também vai ser um momento muito importante da vida das crianças e dos adolescentes que em algum momento vocês vão encontrar, tá bom? Então, muito obrigado, né? Eu agradeço muito o espaço e fico à disposição aí para eventuais dúvidas, comentários, colocações, exposições, tá? Muito obrigada. Flávia, a gente que agradece, né, você ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje e por essa fala tão rica, né, que acrescenta aqui para a gente no grupo. Então, quando a gente fala de comportamento sexualizado, a criança ela pode vir a ter isso que eu já falei para vocês. A mãe foi dar um abraço e a criança começou a fazer simulação de ato sexual, né? Num outro momento, esse mesmo caso, a mãe estava lavando louça, aí ela abaixou para pegar uma coisa no chão e a criança veio por trás dela, também começou a simular como se fosse um ato sexual. Num outro momento, pegou a criança no colo, a criança começou a passar a mão no seio da mãe, começou a passar, descer para as partezinhas, para a genitália, né? Outra situação, a criança vir, você vai dar um abraço, a criança começar a dar um beijo, uma coisa, tentar dar um beijo de língua na pessoa, passar a mão na genitália da pessoa, pedir para a pessoa passar a mão na genitália da criança, né? O que é importante a gente entender, né? O abuso, ele é uma situação de violação de direitos, ele é uma situação de violência contra a criança. Conforme eu já falei, a criança não tem maturidade para estar vivenciando aquilo, né? Mas também existe a coisa dúbia de que, dependendo do carinho que essa criança tiver, ele entender aquilo como uma forma de prazer, né? Então, às vezes, a pessoa vai dar um abraço na criança, entre aspas, ingenuamente, né? Um abraço de carinho, mas a criança está entendendo aquilo de uma forma erotizada, né? E por quê? Porque ela vivenciou aquilo de alguma maneira, né? Essa questão da sexualidade é uma coisa que é muito tabu na nossa sociedade, né?
As pessoas, geralmente, elas não estão preparadas para lidar com algumas coisas, elas não estão preparadas para lidar com questões sexuais que emergem de crianças que foram vítimas de abuso, muitas vezes também elas não estão preparadas para lidar com a própria sexualidade delas, né? Porque, conforme aquilo que eu já falei para vocês, muitas vezes emergem emoções, sentimentos, vivências, né? E aí, os pais, as mães, eles devem estar preparados para poder lidar com aquilo e buscar sempre ajuda especializada, gente. Buscar os recursos da comunidade, né? Buscar o pessoal da vara para pedir ajuda, porque muitas vezes a gente não sabe lidar com as coisas, e isso é uma coisa absolutamente normal, ninguém sabe lidar com tudo, né? Às vezes você tá, e isso é uma coisa importante de vocês entenderem, que às vezes, assim, cuidado com as expectativas, né, de vocês. Eu acredito muito no amor, nas relações de afeto, acredito muito, mas a gente tem que entender que muitas vezes só o amor não resolve, né? Às vezes essas crianças passaram por questões tão traumáticas, de tanta violência, que vocês vão precisar, além, obviamente, do amor, do afeto, do cuidado, vão precisar levar a criança para acompanhamento especializado e vão vocês mesmos precisarem de acompanhamento especializado e, conforme eu já falei, a gente das varas, a gente dá um suporte para vocês. Faz o acompanhamento, faz atendimento, faz orientações, mas a gente não faz psicoterapia. E muitas vezes as questões que emergem, elas têm que ser trabalhadas em psicoterapia. É para isso que a gente conta aí com uma rede de saúde mental, né, nos municípios, com uma rede de saúde mental pública, inclusive, né, que são custeadas por meio dos impostos, mas que não tem um pagamento aí. Então, vocês têm que estar sempre, assim, dispostos e abertos para pedir ajuda, para buscar orientação e para buscar suporte, porque muitas vezes você está com uma expectativa e aí acaba acontecendo uma coisa completamente diferente daquilo que vocês estavam como expectativa, né? Quando a gente tem a noção da questão do abuso e passa para vocês, né? E passa para vocês, olha, a criança tem comportamento sexualizado, é assim, assado, né? A criança foi abusada, sei lá, pelo pai, então ela tem uma dificuldade de relacionamento com o sexo masculino, inclusive, assim, ela tem dificuldade de contato, né? Às vezes, de chegar perto, a criança já assusta, já fica com medo, né? Quando são situações em que a gente sabe dessa história e conta para vocês, eu acho que vocês já ficam um pouco mais assim, entre aspas, esperando que possa vir a acontecer. Mas eu acho que a grande surpresa é quando acontecem casos assim, em que não se tinha notícia e isso vai aparecer na família, né? Por isso que a participação no grupo também é importante, para que vocês possam saber que isso pode vir a acontecer, tá? E aí estarem preparados para lidar com alguma situação nesse sentido, tá? Tati, respondeu? Sim, desculpa, estava muda. Respondeu, obrigada, Flávia.